Você já ouviu a expressão que diz: quando você não tem nada a dizer, é melhor não dizer nada? Pois bem, aqui nesse livro, A Arte de Pensar Claramente, tem um capítulo que o autor fala a respeito desse assunto, que a nossa mente tem uma tendência de nos levar a falar muito, porque às vezes nós achamos que é esse ato de falar muito que vai nos ajudar até mesmo a expressar melhor as nossas opiniões, nossas ideias, mas na verdade é o contrário. Geralmente, quem tem uma opinião bem formada, sabe bem do assunto, fala de maneira direta e de forma simples, que todos possam entender. Mas muitas vezes nós podemos ser enganados com a nossa mente, com a nossa maneira de pensar, de achar que a gente só vai ter uma determinada importância ou ser levado a sério se a gente falar demais. E principalmente usando até palavras difíceis, que as pessoas possam achar até bonita num discurso, mas no final as pessoas não vão entender nada daquele discurso. Podemos observar que às vezes tem alguns discursos que a gente até ouve, é até bonito, né? Mas no final das contas a gente não entende muito bem o que a pessoa quis dizer. Por quê? Porque a pessoa recorreu a essa maneira errada de pensar, que achar que é por falar demais que vai ser ouvido, e na verdade não. Tem situações quando a gente fala pouco, mas falamos de maneira simples e direta, as pessoas vão compreender melhor. E até mesmo nesse livro, o autor fala que a nossa forma da gente falar, de expressar a nossa opinião, tem muito a ver com o nosso estado mental. Uma mente clara vai expressar a sua opinião de maneira clara. Mas se a nossa mente estiver ansiosa, preocupada, agitada com muitas coisas, a nossa expressão verbal, ou seja, a nossa maneira de falar, também não vai ser uma maneira clara. E nós podemos até mesmo observar isso no dia a dia, quando estamos com uma pessoa que está passando até mesmo um momento que ela está irritada, estressada, é comum ela querer explicar a situação e a gente não entender. E a gente até fala, né? Fala mais com calma para eu entender. Por quê? Porque naquele momento de estresse, a mente da pessoa não está num bom estado de calma, né? Então é por isso que até a fala dela vai ser prejudicada. Ela não vai conseguir expressar bem a situação. E às vezes a gente não consegue entender por causa do estado mental. Então, quanto mais a nossa mente estiver tranquila, mais a gente também vai saber se expressar de maneira mais clara, mais tranquila. Não vai precisar também recorrer a muitas palavras, a um discurso enorme para querer ser ouvido, porque, na verdade, gente, a simplicidade faz toda a diferença em nossas vidas. Mas muitas vezes, até mesmo o autor do livro disse que muitas pessoas não querem falar de maneira simples, direta, por quê? Porque ela não quer passar a impressão de que é alguém simples, às vezes quer passar a impressão de ser alguém mais importante e acha que isso ela vai conseguir fazendo discursos longos, usando palavras difíceis, e na verdade é o contrário. Porque muitas vezes nós podemos falar demais a respeito de algo e as pessoas não compreender. E isso também é uma coisa até chata, né? Porque podemos fazer com que alguém perca bastante tempo ouvindo algo e no final das contas ela não entendeu nada. Então é por isso que a gente devemos ter cuidado mesmo com essa questão de querer falar muito, achando que é o falar muito que vai fazer a diferença, e na verdade não. O que vai fazer a diferença é falar de maneira objetiva, de maneira clara, de forma que a pessoa com a qual a gente está falando possa compreender o que nós estamos dizendo. E eu já até pergunto, você que está assistindo esse vídeo, ou já assistiu outros vídeos do meu canal, você consegue entender o que eu estou dizendo? Pode deixar aqui o comentário, né, para eu saber se tem algo que eu preciso mudar até mesmo na minha forma de comunicar, para que os meus vídeos venham a ser entendidos, né, por todos que estão me acompanhando. Então é por isso que nesse livro o autor encerra esse capítulo falando: quando você não tem nada a dizer, é melhor não dizer nada. Porque muitas vezes, quando a gente não tem nada a dizer e queremos dizer algo, a gente só vai acabar prejudicando a situação. Às vezes vamos falar tantas coisas sem sentido que no final das contas podemos observar que o melhor naquela situação era não falar nada mesmo, porque nem em toda situação a gente precisa dar uma opinião, precisa falar algo. Às vezes tem situação que o melhor é a gente apenas ouvir e não falar, apenas ouvir já é o suficiente. Bom, e esse vídeo de hoje é um vídeo também mais curto, né? Porque eu não quero falar demais aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha compreendido. Deixe aqui um comentário, e você que não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição,
Curte, também compartilhe. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.